Boa noite, doutores e doutoras do trade, tudo em paz? Vamos aqui fazer um recap do dia 11 de setembro. Hoje é dia 13 de setembro, às 11 horas e 6 minutos, tá? Domingo à noite. Fazer o recap, né? Um estudo do dia. Gosto bastante de fazer isso, porque também alerta a gente para alguns sinais que possivelmente não teríamos realizado durante esse dia. Foi um dia bom, foram 3 operações, 3 gains. Então foi um dia bastante significativo. E para uma sexta-feira foi ótimo, que geralmente chamam sexta-feira da maldade, né? Então eu só uso a média móvel, tá? Suportes e resistência. Tempos atrás, eu já utilizei indicadores, essas coisas todas, mas sempre vou estudando. Eu passo o dia realizando trade, então sempre estou estudando e descobri Al Brooks, resolvi fazer o curso dele com o Aranha. E mudou um monte de coisa e de pensamentos, tá? Tanto quanto minhas operações também, que agora eu busco alvos bem mais longos do que antes. Antes era, não vou nem falar, que parecia brincadeira os alvos que a gente busca agora. Então o que a gente faz? A gente só traça máxima, mínima do dia anterior, abertura e fechamento, tá? Isso é o meu método, o método que eu estou operando abertura e fechamento. Às vezes botam só máxima e mínima do dia anterior. Eu gosto de colocar abertura e fechamento. Nós chamamos aqui, se eu operei o dia 11, eu fiz a marcação do dia anterior, foi o dia 10. Então eu peguei a máxima do dia 10, abertura, ó, fechamento e a mínima, tá? Então a gente chama isso de máxima ROI, High of Yesterday, Open of Yesterday, que é a abertura, né, do dia, fechamento, que é Close of Yesterday, e a mínima Low of Yesterday. As siglas são em inglês, a gente usa essas mesmas siglas porque tem a mesma comunidade que faz os seus estudos, e para se comunicar, todos se comunicarem iguais, então usamos as mesmas formas, né, e as mesmas siglas. Então aqui nós tivemos a abertura do mercado em alta, com gap de alta. Nós também consideramos aqui como se fosse um candle de alta, totalmente de alta, tá? Então aqui nós tivemos esse candle, depois o candle 1, e houve a máxima desse candle que não foi rompida em nenhum momento. Houve teste de rompimento, teste de topo dele para rompimento. O candle 5 chegou acima dele, mas depois voltou, se tornou um doji com um ponto médio, com a mínima abaixo do seu ponto médio e abertura igual ao fechamento, né? Então nós observando, nós tivemos esse candle de força aqui, né, que é a abertura. Depois tivemos o candle 1. No candle 2 ele já mostrou uma perda significativa dessa impulsão de compra. Candle 3 e 4 também foram bem significantes em relação aos candles anteriores. Então poderia ver que a força compradora estava perdendo aquele impulso anteriormente registrado, e o candle 6 que virou um doji. Então quem fosse bem agressivo teria feito uma venda aqui, já uma venda stop nesse fundo, um tick abaixo do 5, ou poderia ter esperado a confirmação do 6 ou do candle 7. Esse candle 7 aqui confirmou realmente que iria ocorrer uma venda nesse ponto, que aqui foi realmente uma venda. O problema de entrar aqui é se você tiver apenas um contrato, porque se você entrar aqui, seu stop vai estar onde? Vai estar nesse topo. Então você entrou aqui com stop de 218 para buscar toque na média móvel 192. Então não entramos em operações em que o gain é menor do que o stop. Tá? Isso é do método, não se entra em operação normalmente assim. Claro que existem exceções, mas para quem está iniciando, quem faz normalmente mais conservador, não executa esse tipo de operação. O que poderia ser feito era quem tivesse feito a entrada nesse candle 5, realizaria metade da mão ou seria completa aqui no ponto. Por quê? Porque deu 130 pontos para um gain de 277, então deu 2 para 1. Poderia fechar totalmente a mão aqui. Se fosse com um contrato, claro que fecharia aí no toque da média móvel. Quem não fechou, tivesse mais de um, poderia fechar metade da mão aqui, esperar e aguardar chegar
no ponto de mínima do dia anterior, se acreditasse que isso aqui seria uma força de mínima. Por quê? Porque nós já tivemos a tentativa de rompimento deste topo e não conseguimos, então poderia dar um mercado vendedor. Aqui, quando ele fez o candle 8, haveria pessoas que teriam traçado isto aqui, a mínima do candle 1, e teriam outras que teriam traçado esta linha aqui, pegando no fundo do candle 8. Quem observou que isso aqui era uma lateralidade, se formou uma lateralidade neste ponto, ou poderia também ter baixado para cá, tá? Que era o mínimo dela. Quem observou que isso aqui fez uma lateralidade, viu que tentou romper novamente essa parte superior aqui, mas não rompendo, fez um topo, pode considerar topo triplo ou duplo, depende de cada um, mas o que importa é que você viu um topo que houve uma força vendedora tanto que fez esse pavio aqui de 248 pontos e aguardou, como estava tendo aqui como resistência ou nesse ponto, depende. Poderia ter feito uma venda aqui, já que houve um pequeno rompimento na média móvel, seria uma venda bem arriscada, mas poderia ter aguardado também a confirmação nos candles posteriores. Houve o candle 16, que houve um doji, que não houve o rompimento do topo do candle anterior, depois o candle 18, que aí confirmou esse rompimento, tanto é o candle 16 também rompeu a média móvel, o candle 18 tocou lá na média, fez sua máxima lá e voltou. Então aqui seria uma venda buscando o fundo do dia anterior, fundo do dia anterior, venda buscando o fundo do dia anterior, stop no topo. Então teríamos, quem fez essa venda, um stop de 586 pontos para buscar 649 pontos, seria um scalp. Então quem fez esta venda iria gerenciando seu stop. Normalmente, se visse que o candle ao chegar neste ponto perderia força, então fecharia sua operação por aqui. Se tivesse com um contrato, com certeza fecharia no fundo anterior, que aqui seria o alvo. Quem tivesse com mais de um contrato fecharia metade da mão aqui esperando um rompimento. Se não houvesse rompimento, desse um candle de retorno, mostrasse algum candle de força compradora, fecharia também o restante das posições aqui. Para quem segurou, se deu bem porque houve o rompimento. Depois ele chegou próximo a uma linha que eu tinha marcado aqui de dias anteriores, já que neste ponto não tinha nenhuma marcação do dia anterior. Então quem foi agressivo também, que viu esse candle de força aqui, de reversão, nós chamamos esse candle aqui de um candle de reversão, teria feito uma compra no rompimento do seu topo. Quem não acreditasse ainda, por quê? Porque havia agora essa resistência que antes era suporte que foi rompido e agora seria uma resistência. Ele podia apenas vir, bater neste suporte e descer. Era mais provável fazer isso, já se você achasse que ele era vendedor, vinha, rompeu, viria testar novamente o anterior suporte, que agora é resistência, iria bater aqui e iria descer. Então era salutar, esperar para ver ele bater, para novamente ele descer. A venda poderia ser feita aqui, por aqui, dependendo do comportamento dos candles, ou abaixo do fundo anterior, né? Caso, como aqui ele rompeu de novo para cima, veio, testou o fundo, fez novamente um candle de força aqui, bem legal aqui, um candle de sinal, poderia ter sido feita uma compra aqui neste ponto, para quem é mais conservador, porque estava bem próximo à média móvel, esperaria mais uma confirmação. Veio candle 34, veio a confirmação no candle 36, então poderia se realizar uma compra neste ponto aqui, ó. Compra com stop aonde? Fundo anterior aqui. Seu stop poderia ser aqui? Poderia, mas aqui também poderia ser.
porque haveria esse suporte, que ele voltou para dentro novamente, e aqui também, se você acreditasse que iria, seria uma força compradora, isso aqui foi uma perna, isso aqui foi uma outra perna, então isso aqui foi um fundo. Então seria uma compra com stop aqui, buscando topo. Foi uma belíssima compra, né? Aqui novamente nós tivemos um topo triplo ou quádruplo, depende, não interessa isso. Isso é besteira discutir se é 3 ou 4 vezes que tocou. O que importa é que você viu que tocou e que aqui haveria uma resistência muito forte. Esse candle aqui fechou, voltou nesse ponto. Você poderia fazer uma venda buscando novamente o fundo para arriscar apenas 290 pontos. Ou poderia esticar, fazer o dobro disso também, mas sempre buscando fundo. Foi executada a venda aqui. Ele veio, bateu na média móvel, aqui ele lateralizou um pouco, chegou na média, fez o candle 44, tentou voltar, o candle 45 ainda foi vendedor, o candle 46 tentou inverter, normalmente teria saído por aqui dessa operação, tá? Não teria segurado isso aqui mais não. Se fosse ainda para deixar meia mão, você poderia fechar meia mão por aqui, colocar um stop bem aqui, que a gente chama, que ele poderia vir fechar esse gap, que realmente ele veio, bateu aqui para fechar o gap e novamente arriou. Isso aqui no método nós chamamos de gap. Também aqui esse ponto, que era o fundo que ele rompeu. O candle rompeu, ele veio, fechou esse gap, desceu novamente. Isso pode ocorrer também. Então seria a operação aqui, aqui de compra e aqui de venda. Por aqui eu não teria mais feito nenhuma operação. Apesar dele romper aqui, fazer essa retração, bater na média móvel, muita gente colocou venda aqui, ó, tanto é que quando tocou ele arriou. Mas ele veio e fechou justamente nesse ponto, que era o ponto de alvo, que era o suporte, que ele tentou romper e voltou para dentro de novo, então virou uma nova marcação. Na hora que ele bateu aqui, virou justamente compra, né, que aqui foi alvo, tanto é que virou esse pavio aqui, começou a bater, fechando, depois desceu novamente. Então teria feito só essas operações aqui, e por aqui não teria feito mais nada. Então é isso, pelo nosso método é isso e esse tipo de marcação. Então esse é o estudo do índice, esse é o primeiro vídeo que eu faço por aqui para falar sobre isso. Vou tentar fazer isso que diariamente, tentar expor, colocar meus estudos por aqui, tá bom? Estudos do dia. Então vamos lá, boa sorte a todos para amanhã. Valeu, senhores e senhoras, boa noite a todos.